Como abafar o barulho de um gerador de gasolina? Muitas pessoas têm esse tipo de problema e não sabem o que pode ser feito. E aí você vai falar, será que eu colocando uma cabine acústica nesse gerador, ele vai funcionar? Então, se você entrou nesse vídeo com esse tipo de dúvida, aqui é um canal de acústicas, onde você vai ter todos os tipos de problemas sanados através dos meus vídeos e das minhas dicas. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, você se inscreva aqui no canal, aperte a campainha, porque todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. Geralmente eu faço esses vídeos baseado em inscritos aqui do canal, e não é diferente em relação ao que você pode perceber aqui abaixo. Então essa pergunta que foi feita foi muito interessante, estou respondendo justamente através desse vídeo, e eu quero que eu passe para você as informações que são coerentes para que você possa colocar em prática e esquecer esse tipo de problema de gerador de gasolina fazendo barulho, beleza? É muito comum, tá? As pessoas usarem esses geradores de gasolina em fazendas, empresas que precisam do gerador de energia, caso tenha algum problema de pane. Então tem o gerador que é justamente movido a gasolina, né, combustão ou diesel, para poder gerar energia, para que não pare a empresa. Sítios que também utilizam para poder puxar a bomba de água, né, do rio, etc. Então, o gerador de energia é uma coisa muito útil, mas às vezes numa chácara fica meio longe, afastado, não atrapalha pelo barulho. Mas dentro de uma empresa, o lugar se for menor, realmente é um incômodo muito grande e muita pessoa sofre com isso e por isso que faz os comentários. Mas também tem um erro que é muito grave que as pessoas costumam fazer, que acaba fazendo com que a pessoa que, no caso, se fizer de forma errada, você acaba danificando o próprio gerador. Então, vem comigo até o final do vídeo que você vai ter essas dúvidas que são pertinentes, todas elas sanadas, e você não vai fazer besteira colocando da forma que deve ser correta para poder manter a vida útil e longa do gerador, mas também ter uma alta eficiência em relação a não ter o tipo de problema de barulho que realmente incomoda. Tá? Por que o gerador de combustão de energia, né, um gerador de combustão, no caso diesel, gasolina, ele faz tanto barulho? Primeiro porque ele é um motor, né? Um motor que nem um caminhão, um trator, etc. Ele é um motor a combustão, muitas vezes a diesel, né? Que você, no caso, tem aquela alimentação, tem as partes das vibrações, das partes metálicas onde ele está instalado, trepida o chão, trepida a estrutura toda, porque ele está vibrando e é um motor grande para poder gerar essa energia, é um gerador de energia. O fluxo de ar dele, de refrigeração também, trepida tudo. E o segredo que eu vou passar para você aqui é justamente para você poder conseguir eliminando todas essas frestas, ou seja, deixar ele com uma ótima eficiência, mas também não deixar o som passar em incômodo das pessoas, sem danificar o aparelho, o gerador no caso. O mais correto mesmo é quando você faz uma cabine acústica. Nessa cabine acústica eu tenho aqui alguns tópicos, né? Porque ela é mais adequada, ela é mais eficiente, não somente pelo barulho que sai, mas também para manter a vida útil do gerador de energia mais longa. É justamente ter as paredes bem pesadas, ou seja, material de bloco de concreto, etc., bem reforçado ali, né? E totalmente vedado, fechado os blocos, não deixar buraco aparentemente ali, deixar tudo bem fechado, ou seja, uma parede pesada, revestimento interno com material absorvente, como por exemplo, lã de rocha, maravilha, não tem nada melhor, de no mínimo 64 kg por metro cúbico. É uma boa vedação, né? Porque qualquer fresta que tiver, o som ele passa justamente pelas frestas. Por isso que existem as fitas veda-frestas. Pode perceber que um carro ele tem uma parte de acústica muito boa, porque além de ele ter o carpete no chão, ele tem o teto que é uma espuma, o próprio banco, etc., ele tem aquelas borrachas de vedação na porta e ainda tem o vidro. Então, o carro é um dos melhores isolamentos acústicos que se pode ter, né? Porque foi comprovado que o melhor isolamento acústico que existe é o vidro. Se não passa água, não passa ar, automaticamente é a melhor vedação. Então, não vai deixar de também fazer, né, uma cabine acústica e deixar algumas frestas, porque o som vai passar por lá, tá? E também a ventilação silenciosa. Por quê? Se você colocar uma cabine, né, fizer a parte que tem que ser feita de tratamento acústico nessa cabine e colocar e envolver o gerador, você arranca o problema de barulho do gerador. Só que o barulho que você colocou desse duto para sair o ar, vai sair do mesmo jeito e aí a eficiência não vai dar na mesma, né? Então,
trabalhar essa parte de ventilação sendo silenciosa. Mas como eu falei, nunca deixe de fazer essa parte, né, de cabine acústica sem você, no caso, deixar uma vazão de ar para sair. Precisa ventilar esse ar fresco lá para dentro para que o gerador também não superaqueça e você também não mate a peça, né? O gerador de energia é bem caro, então sugiro que você também trabalhe com relação a isso. Bom, o maior erro que as pessoas costumam fazer depois que fez essa parte de cabine acústica é fazer um furo, colocar um duto reto, fino, para poder ventilar e achar que está tudo bem. Dessa forma você vai superaquecer a máquina, você vai dar danificações, e se você também usar o tubo reto, ele vai funcionar como se fosse um cano de revólver, por exemplo, ou um cano de uma espingarda, não sei, um rifle, né? Quanto maior o cano, mais fininho e mais comprido, maior a velocidade da bala e mais longe ela chega. Do mesmo jeito é o som. Se você usa um tubo fino, comprido, reto, para poder entrar o ar para dentro lá da cabine, para fazer girar, dispersar o calor intenso e renovar esse calor para dentro do gerador, você vai deixar com que a própria vazão de som venha muito forte para fora por causa desse tubo reto. O correto é você colocar dutos que sigam umas curvas, né? Então, se ele veio para cá, coloque pelo menos de 150 a 200 milímetros o duto do ar e vá fazendo curvas com ele. Assim, vai entrando o ar, mas cada curva que fizer, automaticamente o som já vai morrendo. Por quê? Porque você também vai fazer a parte de viração de tratamento acústico dentro desses dutos. E você também utiliza a caixa acústica para justamente ter a captação do som do início que vai mandar para dentro do gerador lá na cabine, entendeu? E a mesma coisa, o som que está saindo, ele vem como se fosse um silencioso do carro. Ele sai direto do escapamento do motor, depois tem um silencioso e depois vai lá para fora, né? Tem o intermediário e depois tem o silencioso. E pode ver que o escapamento do carro ele vem fazendo curvas. Não é à toa que os engenheiros pensaram nisso. Você vai fazer do mesmo jeito. Você vai pegar um caminho, vai fazer a cabine, vai colocar as partes dos dutos fazendo as suas curvas, os tratamentos acústicos dentro desses dutos, e depois no final você coloca que seria, digamos assim, a saída, né, ou então a entrada pro gerador, para a cabine do gerador, uma caixa acústica com a parte de lã de rocha bem colocada e bem vedada ali dentro. E uma coisa que é bem importante são os escapamentos. Muitas pessoas conseguem encontrar escapamentos que são acoplados, né, nesse sistema para poder evitar esse tipo de desgaste do gerador. Então você encontra escapamentos industriais ou até mesmo automotivos que você consegue adaptar já nos formatos de curva para você conseguir extrair e com uma boa durabilidade sem depender para que esse gerador também acabe queimando, no caso justamente por falta de ventilação, ou seja, por superaquecimento. Tem pessoas que confundem lã de rocha com espuma acústica, aquelas espumas expansivas. Isso não vai resolver, tá? O correto é justamente para você ter uma boa eficiência, como eu falei. Você tem que gastar uma grana boa para você ter um alto rendimento, não somente de barulho, mas também para poder aumentar a vida útil do gerador, já que ele vai estar lá dentro trabalhando sem parar intermitentemente, né? Então, com isso você usa massa, partes que você pode estar usando, dutos que são colocados de forma desacoplada, ou seja, suspensos. Nenhum material que vai ficar vibrando por causa do tranco do gerador vai ficar vibrando ali, então ele fica rígido. Ele tem que ficar suspenso, desacoplado, mas aí você usa aquelas hastes que vão deixar o duto através de borracha, né, para ele ficar vibrando junto e amortecendo. E existem coxins que são colocados no chão do gerador, como de um motor de um carro mesmo, porque se o gerador começar a trepidar, o coxim ele é de borracha, ele vai absorver e automaticamente não só vai absorver, mas também vai fazer com que a transmissão do barulho que vem dos metais não passe diretamente para o piso, que trepida tudo. Nisso você já ganha também um alto rendimento, tanto em relação à parte de barulho, de vibração, mas também de durabilidade do seu gerador. Bom, todos esses itens, como eu havia dito, eles estão aqui na descrição do vídeo. É só você, no caso, comprar. Eles já estão com o link do vendedor com melhor reputação, com melhor preço. É só você entrar em contato aqui no link, você clica, vai mandar para o carrinho, escolhe o que você precisa e aí você faz a sua instalação, ok? Agora no card eu vou deixar um outro vídeo super, hiper importante, assim como esse vídeo que você está vendo.
Qualquer tipo de dúvida, utilize os comentários.